nós temos mudanças dentro das vendas da Hotmart para o mercado colombiano. E esse vídeo aqui vai esclarecer tudo que você precisa saber a partir de agora em relação a essas mudanças. Antes de mais nada, é importante a gente salientar alguns aspectos importantes. Essas mudanças elas valem a partir de 1 de janeiro de 2024. Então até 31/12 valem as regras anteriores. Com as mudanças, vamos ter um aspecto diferente a ser tratado sobre a parte tributária, sobre os processos de venda dos infoprodutores e também nos processos de coprodução. Então preste muita atenção. Para facilitar o seu entendimento, nós vamos deixar várias perguntas respondidas aqui. E você pode se guiar através do vídeo aqui, buscando cada uma dessas respostas. Vai ter uma guia aqui embaixo, o que facilita, por exemplo, para você buscar a resposta específica, tá bom? Antes de mais nada, vamos entender qual era o cenário anterior. Esse cenário que vale, mais uma vez dizendo, até 31/12 de 2023. No cenário anterior, a Hotmart era a intermediadora das vendas no mercado colombiano. Então ela que seria a responsável para a emissão da invoice e, consequentemente, o recolhimento do imposto nesse caso. E aí, você emitia uma nota fiscal relativa ao valor líquido recebido. Com essa mudança, a partir de 1º de janeiro, isso já muda o aspecto tributário e também a responsabilidade sobre esse processo. Você agora se torna, como produtor, o responsável para a emissão dessa invoice para o comprador colombiano e, consequentemente, a emissão dessa nota fiscal e a tributação sobre esse valor final do infoproduto. Isso vai mexer sensivelmente sobre o aspecto tributário. Por quê? Porque agora você precisa calcular qual é o imposto que você vai pagar sobre essa transação. Antes, a transação era diferente. Com o novo procedimento, essa transação muda e, consequentemente, você precisa então saber qual é o imposto que você vai pagar sobre essa transação para que você possa, inclusive, ali calcular os custos que você vai ter nesse aspecto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas o que você precisa entender? Que para que você realmente possa fazer as coisas de forma correta, você agora emite uma invoice lá para o comprador e, consequentemente, emite uma nota fiscal em cima dessa invoice que foi emitida para aquele comprador colombiano. Anderson, eu vou ter que emitir 2 documentos? Se você quiser ficar regular nesse aspecto, sim, você precisa emitir 2 documentos. E para facilitar todo esse entendimento, então vamos responder algumas perguntas aqui em relação a essa nova mudança. Primeira pergunta, eu preciso abrir uma empresa na Colômbia? Não, você não precisa abrir uma empresa na Colômbia. A sua empresa brasileira pode fazer essa exportação do seu infoproduto para o mercado colombiano. Só que existe uma tratativa específica para você fazer a emissão dos documentos fiscais relativos a essa transação. Mas você não precisa abrir uma empresa na Colômbia. Qual é o impacto que nós vamos ter tributariamente em relação ao infoproduto? Bem, como eu já disse anteriormente, nós temos uma mudança em relação à questão do tributo aplicado ao seu infoproduto. Porque agora, como você emite sobre o valor total, então a sua carga tributária vai ser sobre o valor total. Porém, nesse tipo de transação, você tem alguns benefícios, só que esses benefícios precisam ser analisados em cada caso. Então, qual é o procedimento em relação a isso? Aqui na Taxus, a gente faz uma análise do seu infoproduto para poder dizer para você qual é a tributação final de acordo com o seu regime que você tem em relação à sua empresa, do ponto de vista tributário, se é simples nacional, lucro presumido, etc. E aí nós vamos dizer, olha, para essa transação aqui, os impostos que você vai pagar serão esses. Você que não é cliente da Taxus precisa então buscar a ajuda do seu contador para fazer esse cálculo. Como fica a mudança prática em relação a esse fluxo processual? Agora o Creator assume a responsabilidade sobre todo o aspecto de conteúdo e todo esse fluxo processual, assumindo a responsabilidade anteriormente que era da Hotmart, que inclui a emissão dos documentos fiscais aplicáveis a essa transação. E o que fazer agora com relação aos valores recebidos da sua conta bancária sobre as vendas internacionais para a Colômbia? Não vai mudar nada em relação ao recebimento vindo da própria Hotmart. Então esse processo não muda. Você vai receber normalmente, a única coisa é a parte fiscal e tributária que você vai assumir a partir de então. Quanto é que eu vou pagar de imposto com a venda internacional para a Colômbia? Essa informação eu não posso dar para você aqui em relação a esse vídeo, porque na verdade isso vai depender da sua situação. Como eu já disse anteriormente, existem ali
aspectos específicos de redução tributária para a exportação dos seus infoprodutos. Porém, cada um dos casos deve ser avaliado de acordo com a tributação que você está. O que nós nos comprometemos como Tactus é fazer a avaliação de cada cliente nosso infoprodutor que faz a exportação para a Colômbia para poder dizer para ele como é que vai ficar a tributação dele a partir de então. Isso vai impactar em relação ao preço do seu infoproduto para o mercado colombiano? Preste muita atenção. Nós temos um procedimento anterior e aí, consequentemente, nós tínhamos uma tratativa em relação àquilo. Qual é o procedimento atual? Com esse procedimento atual, nós temos benefícios fiscais, como eu já disse anteriormente. O que precisa ser avaliado é um comparativo do que você tinha com o procedimento anterior com o novo procedimento. Isso deve ser estudado caso a caso. Com base nesse comparativo, você pode até ter uma tributação inferior do que era antes. Isso vai te beneficiar, por exemplo. Então, analisando caso a caso, vai fazer sentido para você poder determinar qual vai ser a sua precificação. Se o seu preço será o mesmo do que você aplica aqui no Brasil, caso você venda esse seu produto no mercado nacional, ou se você vai aplicar um preço diferente, isso é algo que tem que ser discutido estrategicamente caso a caso, para que você possa então determinar a sua estratégia para a venda no mercado colombiano a partir de 1º de janeiro. Com relação à emissão das faturas, a Tactus recomenda algum emissor automatizado? Nesse momento, nós ainda não recomendamos um emissor automatizado, mas nós disponibilizamos um modelo para a emissão dessas faturas para facilitar o trabalho dos nossos clientes. Como é que fica agora a emissão dos documentos fiscais, se tratando de produção e coprodução? Isso vai depender primeiramente em relação ao contrato que existe entre vocês, que pode existir um contrato na qual você, que é coprodutor, emite as notas fiscais para o produtor, ou vocês emitem de forma segregada. Analisando isso de forma individualizada com os nossos clientes, nós vamos dizer quais serão os procedimentos fiscais aplicados a partir de então para as vendas aplicadas ali para o mercado internacional da Colômbia. E como é que fica o afiliado depois dessa mudança? Vamos entender primeiramente o afiliado brasileiro. Se ele tem o CNPJ, ele emite a sua nota fiscal para o infoprodutor. Se ele não tem CNPJ, consequentemente, ele vai ter um imposto maior. Isso não vai ser bom nem para ele e nem tampouco para o infoprodutor. Então, a recomendação que nós damos aqui na Tactus é que todo afiliado tenha o seu CNPJ, tá bom? Isso é recomendação nossa, baseada numa análise tributária para ambas as partes. Lembrando também que ele não pode ser MEI, porque nós não temos uma classificação para o afiliado então ser microempreendedor individual. No caso, seria uma empresa no Simples Nacional. Se ele for um afiliado que mora fora do Brasil, consequentemente ele vai emitir a invoice para o infoprodutor. Então, fazendo aqui um resumo daquilo que nós vimos aqui para poder facilitar seu entendimento, a mudança principal que nós temos com você se tornando responsável por todo esse processo da venda lá para o mercado internacional colombiano, você agora precisa olhar esse fluxo processual que você vai ter agora, que é a emissão dos documentos fiscais relativa a esse novo fluxo processual e, consequentemente, a mudança tributária que você vai ter a questão da sua carga de impostos. Qual é o procedimento certo? É você analisar de forma detalhada como que vai ficar cada um dos seus infoprodutos que você vende para o mercado colombiano, inclusive fazendo comparativo sobre esse mesmo infoproduto, caso você venda também no mercado nacional, para poder comparar se existe uma diferença de imposto entre os dois casos. Nesse ponto, a Tactus, que atende hoje milhares de infoprodutores, pode te ajudar. Então, se você é cliente da Tactus, entre em contato conosco agora para você receber as instruções para serem aplicadas no seu caso a partir de 1º de janeiro de 2024. Se você ainda não é cliente da Tactus, a Tactus tem mais de 25 anos de experiência e só no mercado de infoprodutos são já quase 10 anos que nós estamos nesse mercado. E nós conhecemos cada detalhe que você precisa para você manter a legalidade do seu negócio digital. Então é só entrar em contato conosco aqui na descrição do vídeo, vou deixar as informações detalhadas para você. Espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, que você realmente tenha curtido. Se você não deixou o seu like, é o momento de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal, que vai ser um prazer entregar novos conteúdos para você por aqui.